Nós nascemos com apenas dois medos, o de altura e o de sons altos. Você tem qual medo? De aranha, escuro, altura? Esses são os clássicos e eu não vou falar deles aqui. Sabia que existe gente que entra em pânico com a simples visão de um queijo? Ou que tem pesadelos com o próprio umbigo? Parece piada, mas é real. A mente humana às vezes é meio doida. Já pensou se o seu cérebro decidisse que o seu maior inimigo mortal é um pé de alface? Olha, uma fobia não é apenas um medinho não. Ela é um medo irracional, que paralisa. Especialistas explicam que as causas podem ser várias. Às vezes, o gatilho é uma experiência ruim. Outras vezes, a gente aprende vendo os medos de outras pessoas. E há até quem já nasça com uma predisposição genética ou biológica para certos medos. Neste vídeo, a gente vai explorar algumas das fobias mais estranhas e inacreditáveis que existem. Vamos dar umas risadas e o mais importante, vamos tentar entender por que o cérebro de alguém decide criar uns pesadelos tão específicos. No final desse vídeo, diga para mim se você se identificou com algum desses. Vamos começar nosso ranking de esquisitices com uma que talvez você já tenha até ouvido falar, mas que pode ser bem aterrorizante para quem tem. Globofobia, o medo de balões. Não é o medo daquele balãozinho flutuando inofensivo na festa do seu sobrinho. O pavor aqui é mais complexo. Para muitos, o gatilho é o som do estouro, mas para outros é a simples presença do balão. Uma festa infantil pode virar um campo minado. Cada balão é uma bomba relógio prestes a causar um ataque de pânico. O som inesperado do pop pode ativar a amígdala, o centro de alarme do cérebro, que grita perigo, antes que a parte irracional processe que era apenas um látex. Você gosta de conversar durante uma refeição? Então escuta essa. A deipnofobia é o medo de conversas durante a refeição. Pense no almoço de domingo em família. Para muitos é um momento de união. Para quem tem deipnofobia, pode ser uma tortura. Essa fobia é uma forma bem específica de ansiedade social, focada na hora da refeição. A pessoa come de boa sozinha, mas a obrigação de ter que conversar enquanto mastiga ou de ficar em silêncio enquanto todos falam gera uma ansiedade gigante. Embora seja pouco estudado oficialmente, uma teoria popular é que isso pode estar ligado a experiências passadas, como jantares que sempre acabavam em briga ou a pressão para se comportar à mesa na infância. O cérebro cria uma associação tóxica. Comida mais conversa é igual a estresse. Agora, uma fobia que surgiu recentemente, a nomofobia, o medo de ficar sem celular. Você tem ela? Se você já sentiu um mini infarto ao perceber que saiu de casa sem o celular, você tem um gostinho do que é isso. A nomofobia, que vem de nomobiofobia, é o pavor de ficar sem o aparelho, sem bateria ou sem sinal. E a coisa é séria. Pesquisas recentes indicam que 60% dos brasileiros relatam sentir ansiedade ao ficarem desconectados. O cérebro se viciou no estímulo constante e na sensação de segurança da conexão, e a ausência dela é interpretada como isolamento. É um condicionamento moderno. Seu cérebro aprendeu que conexão é segurança. Quando o Wi-Fi cai, ele dispara o mesmo alarme que disparava na época dos nossos ancestrais que estavam perdidos na savana. Você tem medo de joelhos? Pois é, né? Bem estranho isso. Mas não para quem tem genofobia, o medo de joelhos. É isso mesmo, joelhos. Pessoas com genofobia sentem pânico ao ver joelhos, sejam os seus ou os de outras pessoas. Ver alguém de shorts? Aterrorizante. Ajoelhar-se para amarrar o sapato? Impensável. A origem, como em muitas fobias, não é uma ciência exata, mas uma das hipóteses é a ligação com um trauma físico, como uma queda feia, uma cirurgia dolorosa ou ter visto um acidente grave envolvendo essa articulação. O cérebro, tentando proteger o corpo, pode acabar generalizando a experiência e passando a ver qualquer joelho como um símbolo de dor. Você gosta de se olhar no espelho? Talvez sim. Se não, você tem exoptrofobia, o medo de olhar no espelho.
não é só o medo de quebrar e dar 7 anos de azar. É o pavor do próprio reflexo ou da ideia do que pode aparecer atrás de você no espelho. Há relatos de que a atriz Pamela Anderson tem uma forte aversão a espelhos e a se ver na televisão. Isso são sintomas de exoptrofobia. Pessoas com essa fobia, às vezes, cobram os espelhos com ansiedade de algum reflexo se manifestar no seu espelho. A psicologia sugere que isso pode se manifestar devido a superstições culturais, com ansiedades sobre a própria identidade ou aparência. Se você está chocado com as maluquices que a nossa mente consegue criar, então deixe o seu like e aproveita e comenta aqui embaixo qual dessas fobias você achou mais inacreditável até agora. Quero muito saber. Agora vamos voltar para a lista, porque a coisa só melhora ou piora. Agora vou falar da caetofobia, o medo de pelos ou cabelo. Para quem tem essa fobia, a Rapunzel não é uma princesa, é uma vilã. O pavor pode ser de cabelo solto, de pelos no corpo, de achar um fio de cabelo na comida. Mas cabelo na comida até eu tenho. Nessa fobia, a simples visão pode desencadear uma crise de pânico e nojo. As causas podem ser variadas, incluindo experiências passadas, como ter tido piolho na infância, ou uma aversão sensorial profunda à textura. O cérebro acaba associando o cabelo a uma sensação de contaminação. Você come vegetais? Você sabia que tem gente que tem medo de vegetais? Pois é, o nome dessa fobia é laxanofobia. E não é aquela frescura de criança que não come brócolis não, é pânico real. Uma pessoa com laxanofobia pode ter uma crise de ansiedade só de ver um tomate ou sentir o cheiro de cenoura cozinhando. A ida ao supermercado vira uma missão perigosa. Assim como outras fobias alimentares, uma das possíveis origens é uma experiência ruim na infância, como engasgar com um legume ou ser forçado a comer algo. O cérebro pode criar um atalho. Vegetal igual perigo. Você gosta do seu umbigo? Sabia que tem gente que tem onfalofobia? O medo de umbigos? Sim, essa marquinha no meio da sua barriga. Para quem tem onfalofobia, o umbigo é fonte de repulsa. Tocar no próprio umbigo ou ver o de outra pessoa pode causar náusea. Ir à praia é um desafio. Alguns especulam que isso pode ter relação com a tripofobia, que já vamos ver, mas só adiantando, é o medo de buracos. O cérebro interpreta aquela cavidade como algo vulnerável ou simplesmente errado na anatomia. Agora vou pronunciar uma fobia bem difícil e grande. Me desculpem, mas eu vou ter que ler aqui. Hipopótomonstro esquipedaliofobia. O medo de palavras grandes. Ela literalmente dá medo, né? O nome já é uma piada de mau gosto para quem tem o problema. É uma palavra de 33 letras para descrever o pavor de palavras com muitas letras. É importante dizer que esse nome é mais um termo popular do que um diagnóstico clínico formal. Geralmente é visto como uma fobia social, onde o medo real é o do constrangimento de não conseguir pronunciar a palavra direito em público, especialmente se a pessoa já passou por alguma humilhação na escola por causa disso. Comentei dessa aqui agora há pouco, mas agora chegou a hora dela. A tripofobia, o medo de padrões de buraco. Pense numa colmeia, sementes de lótus ou até nos buracos de um queijo suíço. Se só de imaginar isso você sentir um arrepio, coceira ou nojo, você pode ter algum grau de tripofobia. Embora não seja oficialmente classificada como uma fobia, o desconforto é real para muitas pessoas. Uma teoria que ganha força sugere que não é um medo aprendido, mas uma herança evolutiva. Esses padrões de buraquinhos se parecem com lesões de pele causadas por doenças ou com a pele de animais venenosos. Então, seu cérebro primitivo pode olhar para um morango e por um instante confundi-lo com uma ameaça, acionando um instinto de aversão para te proteger. E aí, gostou? Vimos que a mente humana é incrivelmente criativa na hora de nos assustar, né? Geralmente existe uma explicação possível, seja uma associação de ideias, um instinto antigo ou uma experiência marcante. Agora eu gostaria de saber, você tem alguma dessas fobias que citei? Conhece alguém que tenha uma dessas fobias? Qual fobia você tem caso você não tenha nenhuma dessas que eu citei? Deixe aqui abaixo nos comentários.
Se você é novo por aqui, saiba que aqui temos muitos vídeos de diversos assuntos de curiosidades, como está passando agora na sua tela aí. Recomendo para você maratonar. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Aqui na tela final vou deixar mais vídeos interessantes como esse. Obrigado e até a próxima!